Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer aquele vídeo daquela série Dicas da Di, onde eu converso com vocês aqui um pouquinho sobre saúde mental, psicologia e assuntos subjetivos, vamos dizer assim. Muito bem, no Dicas da Di de hoje a gente vai falar sobre terapia. Eu vejo que a galera, assim, se perde um pouco e confunde um pouco, tá? O conceito de terapia, então eu quis trazer aqui um pouquinho mais técnico, talvez, para que vocês possam entender numa linguagem, tentando trazer uma linguagem que ainda assim, que seja um pouco mais técnica, mas que vocês ainda entendam, pra gente desmistificar um pouquinho, tá? Então, a gente vai desmistificar a terapia, não é mesmo? Você sabe para que serve a terapia? O que é a terapia? Muito bem. É muito diferente de tudo que vocês acham, isso eu posso te garantir. Continua no vídeo aí pra vocês aprenderem um pouco mais sobre terapia, tá? Primeira coisa, eu sou Diana, tá? Eu sou formada em psicologia, tenho esse conteúdo aqui lindo, incrível, feminino neste canal, não é mesmo? E agora estou inserindo aqui conteúdos de temas psicológicos, não é mesmo? E eu tenho um site que se chama dianaleme.com, que é inclusive onde ficam esses conteúdos que eu trago aqui pra vocês, esses artigos e tudo mais, só que lá eles estão na íntegra. Aqui eu converso com vocês sobre eles, mas eu converso com vocês sobre eles com base no que está escrito por mim lá mesmo. Então eu convido você a conhecer o meu site, tá? Como eu já disse, dianaleme.com, o link está aqui embaixo pra vocês. O link deste artigo, pera que eu tô vendo um cabelo aqui que tá me incomodando, pera. Pronto. O link do artigo vai estar aqui, o link do site vai estar aqui, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês, tá? E eu tenho um Insta também, só que é um Insta mais voltado pra maquiagem, às vezes aparece um conteúdinho ali de autoconhecimento e tal, mas é mais focado em maquiagem, tá? Mas o meu Insta é de makeup com 2 As, assim como aqui o canal, tá? Também está aqui embaixo pra vocês, tanto o link quanto o arroba, se você só quiser copiar, se você quiser clicar e já te levar pro site, você escolhe o que você prefere, não é mesmo? Muito bem. Tudo isto posto, vamos falar então primeiro, vamos começar, né? O que é terapia, tá? É muito complicado falar de terapia porque a gente já tem uma conotação social muito errada e muito forte presente, né? E basicamente imposta, vamos dizer assim, socialmente. Então, as pessoas entendem por terapia algo que é divertido, algo que é leve, algo que é relaxante, e não é, tá? Ou pelo menos não até que você encontre o seu ritmo ali na terapia. Normalmente, terapia costuma até inclusive ser desconfortável, tá? Porque você tá ali num processo de busca de si, então você vai entrar em contato com questões suas íntimas, que podem ser traumas, podem ser N fatores, N tipos de coisas, que às vezes não são tão confortáveis assim de você ser remetido, né? Então, e você tem que entrar em contato com isso para que você possa se conhecer. Então, às vezes, não é tão confortável assim quanto dizem, tá? É claro que a terapia em si é uma experiência muito pessoal, né? E cada pessoa tem a sua forma de ter a terapia. Pode ser que para alguns seja mais divertido do que para outros, mas em geral, posso garantir para vocês que não é assim tão leve, porque você trata de questões normalmente muito delicadas e muito difíceis, às vezes, inclusive até de você perceber e de quando você percebe até às vezes de você externar, né? Falar sobre elas. E a terapia é voltada totalmente para a pessoa que está ali, no caso, atendendo o cliente, né? Normalmente se usa mais o termo paciente. Eu não gosto do termo paciente, para mim são clientes. Assim, mas é uma percepção muito pessoal, assim, porque eu acho que paciente remete àquela coisa passiva, né, assim. E não é. Na terapia, se não tem o cliente, né, ali, ela não acontece. Então, assim, não tem nada de passivo no caso, tá? Isto posto, leigamente falando, assim, muito superficialmente, a gente pode dizer que terapia basicamente é isso, tá? Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais no conceito para vocês poderem entender o que acontece dentro de um consultório e por que terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, como vocês quiserem chamar, não são amigos, tá, gente? A gente não é amigo de vocês, tá? Vamos deixar isso muito claro, mas assim, não é mesmo, no caso, tá? E vou explicar por quê. Bom, dentro do nosso código de ética, existe uma cláusula, talvez seja como se diz, não sei, onde é muito claro que você não pode atender pessoas próximas, amigos, conhecidos, família, você não pode atender, é completamente errado, você corre inclusive o risco de perder o seu CRP, que é o que te permite atender no caso, que é o órgão, né, que rege todos os psicólogos do Brasil, enfim.
E você não pode atender pessoas que você conhece. E se você se torna amigo do seu paciente ou cliente, né? Você não pode mais atendê-lo no caso. Por quê? Eu vou explicar. Dentro do contexto, eu vou explicar primeiro o que é a terapia dentro desse contexto do consultório em si, para que vocês consigam entender, e depois eu vou explicar por que a gente não pode ter amizade com as pessoas que a gente atende, tá? Bom, a terapia em si, dentro do consultório, de modo geral, a primeira coisa que eu quero pontuar e falar é que a gente tem várias abordagens, tá? Várias, assim, muitas mesmo. Nem sei em quantas abordagens está hoje, assim, eu me formei já tem alguns anos, e eu não sei quantas abordagens realmente existem atualmente, tá? Quando eu fiz faculdade, há 10 anos atrás praticamente, que eu me formei há 11 anos atrás, na verdade, mas enfim, quando eu fiz a faculdade de psicologia, dentro da faculdade ali, a gente aprendeu 4 abordagens, principalmente, assim. Claro que a partir do momento que você escolhe a sua, as outras você deixa de saber tanto, vamos dizer assim, exceto se você tiver interesse em ler e tal, mas na época não me fazia muito sentido, então obviamente eu fiquei mais focada naquela que eu gostava e que é a minha de atuação até hoje, que é a minha paixão dentro da psicologia. Mas enfim, de qualquer maneira, dentro do consultório ali, independente da abordagem que o profissional vai utilizar para te entender, porque a abordagem nada mais é do que uma técnica para compreender o ser humano, para compreender a pessoa que tá ali, assim, para uma forma de você analisar a pessoa que tá ali, é a técnica que você usa, cada técnica tem a sua forma, não existe técnica errada, técnica certa, existe a que vai funcionar para você ou não, tá? Então, sim, pode acontecer de você entrar no consultório e você não gostar do tipo de atendimento do profissional que tá ali, de você não sentir afinidade com o profissional que tá ali, porque por mais que você não vá construir um laço de amizade com quem tá ali, você precisa ter afinidade, você precisa confiar no profissional que tá ali, mesmo que você normalmente não saiba muito sobre ele, no caso, de quem é a pessoa, mas você tem que gostar do que tá acontecendo ali, do atendimento dele, da técnica dele, que por mais que você não saiba qual você vai conseguir, se você passar por alguns, vamos supor, você foi no primeiro e você não gostou e você vai em outros, né, você vai começar a entender as diferenças de cada técnica, que a gente vai falar disso também. Mas, inicialmente, o que o psicólogo, então, é dentro desse contexto, independente, basicamente, da abordagem, tá? Ele é a pessoa que você vai trazer todas as suas coisas, então, vamos supor, eu tô te atendendo. Você vai me trazer todas as suas questões, eu vou analisá-las, organizá-las e vou devolver pra você. Quando eu digo devolver, é como se eu fosse um espelho, assim, tipo, quando você olha no espelho, não é a sua imagem que você vê? Então, eu vou te devolver nesse contexto. Não existe, na minha abordagem em específico, tá nas outras, pode ter uma variaçãozinha, mas na minha abordagem em específico, que é psicanálise, Freud, no caso, eu amo minha vida, na minha abordagem específica, não existe a minha opinião enquanto pessoa, tá? Não existe os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios, não existe nada disso, tá? Existe só a Diana que vai organizar você e vai te devolver organizada, basicamente, tá? Te devolver, que eu digo, é só porque eu vou recolocar as questões que você me trouxe para você de forma organizada para que você possa ver. Então, na verdade, realmente, eu acho que eu considero que a gente realmente é um espelho por isso, porque você se olha no espelho e você vê a sua imagem refletida de volta. E quando você leva as suas questões para o psicólogo, normalmente, tá? Um bom psicólogo, ele vai te trazer as suas questões de volta organizadas, analisadas de forma que você possa se ver, você possa se espelhar literalmente naquilo que você tá ouvindo de volta, vamos dizer assim, do psicólogo, né? Então, não existe essa questão da amizade, por quê? Porque se eu, Diana, tô te atendendo, você me traz as suas questões, eu começo a me meter nas suas decisões, eu começo a te dizer o que você vai fazer, eu começo a te dizer o que eu penso, ou você começa a saber da minha vida, a saber as coisas que eu penso de modo geral, vamos dizer assim, interfere no atendimento, por quê? Porque você vai passar a misturar as questões, você vai querer saber quem é a Diana, você vai perguntar sobre a Diana, você vai querer entender como a Diana pensa, e aí quebra todo o contexto psicológico, que é o quê? Só sobre você que tá ali sendo atendido, né? Você cliente que tá ali sendo atendido por mim ou por qualquer outro profissional. Então, não pode existir, não é tão legal, vamos dizer assim, que exista as opiniões e as percepções do profissional que tá ali, porque a consulta não é sobre o profissional, a consulta é sobre o cliente. Ou paciente, se vocês preferirem ir embora, como eu disse, eu não gosto, mas enfim, não é sobre quem tá ali atendendo, é sobre quem está sendo atendido. Então, não tem sentido existirem as questões particulares do profissional em questão,
tá? E por que realmente não é legal a amizade? Porque você começa, na hora que você vai levar as questões pro seu psicólogo, pode acontecer dele te julgar, pode acontecer dele criar uma série de opiniões e te dizer o que fazer e como pensar e o que sentir na sua vida. Só que como a consulta ali é só sobre você, isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer porque é só sobre você. A gente não tá ali pra te dizer quem ser e o que fazer. A gente tá ali simplesmente pra te ajudar a se conhecer. Essa é a gente é essa ferramenta, entendeu? De autoconhecimento, literalmente. Então, a gente não tá ali pra querer nada, a gente não tá ali pra achar nada, a gente não tem que pensar nada sobre a sua vida, a gente só tem que te ajudar a se enxergar pra que você possa tomar suas decisões com base naquilo que você acredita e que você quer, e não naquilo que a gente acredita e a gente quer. E quando você transpõe essa linha tênue mesmo, que é tênue, tá? Dentro do contexto psicológico, e você se torna amigo do seu psicólogo, acaba acontecendo isso. Você acaba julgando as coisas que ele te fala, você acaba querendo saber os pensamentos dele e mistura, porque como é subjetivo, não tem um lugar onde você traça e fala, ah não, é até aqui, entende? Se você mistura os dois lados, a pessoa, né, do psicólogo e a pessoa que tá sendo atendida, se você mistura essas questões todas, fica uma bagunça, tipo, já não é mais sobre você, já não é mais sobre o que você quer e fica tudo confuso e perdido, e é até perigoso, tá? É até perigoso porque pode realmente fazer com que você tome decisões que você não queria, fazer com que você seja quem você não quer. Então, é muito delicado essa questão. Tem abordagens, tá? Onde o profissional te diz o que ele pensa, enfim, mas não são abordagens que eu particularmente gosto muito. É claro que, inclusive por isso que nós escolhemos, não é mesmo? Mas eu digo assim, no sentido de sentir tanta efetividade, mas não tem certo, não tem errado. Se você gosta desse tipo de abordagem, tá tudo certo. O importante é você procurar uma forma de se conhecer, tá? Isso realmente é fundamental. Muito bem, isto posto, vamos falar então das abordagens que eu falei pra vocês, que eu conheço 4, devem existir muitas outras meninas que estão me acompanhando, que são psicólogas também, que se formaram mais recentemente do que eu, ou seja, antes de 10 anos atrás, 11 anos atrás, me contem aqui se existem, quais são, enfim, porque eu realmente não conheço, tá? A gente tem então a de Freud, que é essa que eu falei, que normalmente é uma abordagem onde não existe um laço de amizade, tá? Entre o profissional e o cliente. Existe um laço, sim, de confiança, um laço, sim, de... como eu posso dizer? De confiança, realmente de confiança entre os dois ali, mas não existe amizade, tá? Não existe o paciente saber, o cliente saber sobre os desejos ou sobre o que o psicólogo em questão ali pensa. Não existe isso, tipo, é bem separado, tá? E, na minha opinião, a minha abordagem favorita exatamente por isso, porque é a mais imparcial. Quando você cruza a linha da amizade, não é todo mundo, não é todo profissional que consegue se manter imparcial. E quando você vai atender alguém, quando você vai entrar no mundo psicológico de alguém, na minha opinião, tá, profissional, tem que ter essa imparcialidade exatamente porque não é sobre quem tá atendendo, é sobre quem tá sendo atendido. E se você não tem essa imparcialidade, mistura tudo e aí você não sabe mais o que é você, o que é o paciente, o cliente, e aí vira uma bagunça, entendeu? Então, basicamente, muito resumidamente, tá? A psicanálise ou a freudiana, como vocês quiserem chamar, tem essa característica mais forte, assim, da imparcialidade, tá? É inclusive um dos pressupostos básicos de Freud, no caso, mas eu não vou entrar tão profundamente assim, porque senão também, né, vai ficar uma bagunça isso. Aí, na sequência, a gente tem uma tão tradicional quanto foram as duas primeiras que nasceram, a psicanálise e a comportamental, que é a de Skinner, né, que basicamente altera e mexe e muda comportamentos, assim. Cada uma é eficiente para uma questão, mais eficiente para uma questão, mas todas elas servem para você se conhecer. Voltando um pouquinho na psicanálise, um ponto muito importante que eu acabei não colocando aqui, é que normalmente ela trata as questões até a raiz, assim, ela literalmente corta o mal pela raiz. Então, vamos supor, você me traz em consulta um trauma que você tem e que você quer descobrir a origem e que você quer ressignificá-lo, a gente vai ter que descobrir a origem desse trauma, fazer todo o caminho para você ressignificar ele lá no começo, para daí sim você conseguir lidar com esse trauma. E a comportamental, não sei se ela não atua assim, mas até onde eu entendi no caso, você apenas muda o seu comportamento, tá? Ela é mais
prática, vamos dizer assim. Nesse sentido, não prática de mais rápida ou melhor, mas no sentido de prático mesmo, tá? Não vai tão longe, enfim. Normalmente são atendimentos, claro, depende um pouco de cada pessoa, depende de N fatores da queixa em si inicial, várias questões, mas normalmente são atendimentos mais rápidos, tá? Mas dependendo da pessoa, dependendo dos motivos, dependendo da questão, pode não ser tão eficiente assim, mas é como eu disse, eu não entendo tanto assim, tá? Tô falando superficialmente pra vocês. E, enfim, tá? Aí a gente vai ter a cognitivo-comportamental. Eu não lembro quem foi que criou, que fundou, vamos dizer assim, a cognitivo-comportamental, mas ela é derivada, né? Como dá pra imaginar, da comportamental de Skinner, né? Então, provavelmente foi de algum seguidor dele aí da vida, de algum dos discípulos dele, vamos dizer assim. E ela basicamente trata com o comportamento, mas também por forma de aprendizado, por isso cognitivo-comportamental. Então, ela tem uma maneira um pouquinho diferente de ser do que da comportamental, tá? Eu não entendo tanto assim dela, não vou me estender pra não falar besteira, tá? Mas pode ser muito eficiente pra você, depende muito do seu estilo de lidar com as suas questões e uma série de fatores, tá? E a última que a gente vai falar aqui muito brevemente é a Gestalt centrada na pessoa, que pode ser também chamada de Jungiana, que ela veio da psicanálise, né? Ela tem como base filosófica, né? Base de atendimento, base de técnica, vamos dizer assim. A psicanálise também veio de um discípulo de psicanálise, que era o Jung, né? Que é centrada na pessoa. No caso, na minha opinião, de todas, é a mais flexível. Normalmente, os terapeutas, psicólogos, enfim, até acabam se aproximando demais dos clientes e às vezes se tornam amigos, enfim. Uma prática não tão comum, tá? Não sei ainda se dentro da Gestalt, da centrada na pessoa, existe essa questão de não poder, de ser antiético, não sei dizer tão a fundo pra vocês. Eu sei que eu, particularmente, como pessoa, não gosto de ser atendida por pessoas que exercem a Gestalt, mas porque eu não tenho afinidade, tá? Eu realmente sou completamente da psicanálise, tanto pra atuar quanto pra ser atendido. Eu sempre busco psicanalistas, que é onde eu me sinto não só mais confortável, mas é onde faz mais sentido pra mim, tá? Mas isso é muito particular, pode ser diferente com você, pode ser diferente com seu amigo, com sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, pode ser diferente, tá? É realmente muito pessoal. Não vou me estender muito em nenhuma dessas outras que eu não conheço, tanto pra não falar besteira e pra não passar a informação errada pra vocês, tá? Mas basicamente as 4 principais, vamos dizer assim, ou as mais antigas, provavelmente, seriam essas. Acredito eu que vieram várias outras, tem a de Lacan, tem várias outras que vieram depois, mas eu realmente não conheço. Na faculdade a gente estudou um pouquinho mais a fundo, há muitos anos atrás, por isso que eu inclusive nem sei mais tanto sobre elas, essas 4 em específico, tá? Então, eu queria deixar registrado isso. E aí a gente vai entrar no pra que serve, então, a terapia, né? A terapia serve para que você se conheça em profundidade, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai te levar a um estágio onde não é só o que você conhece de si superficialmente, por exemplo. O que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de usar. Isso tudo é superficial, tá? E cada uma dessas coisas costumam ter um porquê. Pode ser, por exemplo, porque seus pais se vestem parecido, pode ser porque socialmente é imposto para que você se vista assim. São N fatores, e eu tô usando, assim, exemplos superficiais, tá? Mas claro que existem outras dezenas de exemplos, enfim. Mas ela serve basicamente pra você se conhecer, tá? Na minha opinião, pessoal, aí até um pouco profissional, claro que vai ser, mas pessoal, né, também, é a ferramenta mais eficiente pra você se conhecer, tá? É a ferramenta mais eficiente de autoconhecimento que a gente tem, exatamente porque ela vai te trazer todo o seu mundo interno, né? Ela vai vir organizado pra você e ele é diferente de você estar em profundidade, por exemplo, numa meditação. Porque numa meditação, mesmo que ela seja guiada ou não independe, são só seus pensamentos, claro que seus pensamentos mais profundos, claro que o seu contato íntimo com você mais profundo e tudo isso, claro, mas ainda assim, você não vai estar se enxergando, vamos dizer assim, de fora, com uma certa imparcialidade para que você possa, de fato, se ver sem tendenciar, né, as coisas sobre você, e então por isso que eu considero a imparcialidade tão importante, tá? De modo geral, exatamente por essa questão. Porque não te tendencia a pensar ou sentir nada além daquilo que é você, além daquilo que te define. Então, na minha percepção,
a maior ferramenta e a melhor ferramenta de autoconhecimento que a gente tem é sim a terapia, tá? E diferente, vou frisar isso mais uma vez, diferente do que a gente entende socialmente, que as pessoas brincam e falam, é terapêutico fazer isso, como se fosse uma coisa confortável, como se fosse uma coisa incrível, e não é, tá, meu bem? Não é, tá? Não vou dizer assim, em todos os casos, cada pessoa, como eu disse, tem uma forma de lidar, mas realmente não é algo confortável, tá? Você normalmente não mexe em questões que te deixam feliz, vamos dizer assim. Não é assim, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas é realmente o processo mais enriquecedor nesse sentido, exatamente porque ele vai a fundo, assim, independente da vertente que você escolher, você vai estar sempre se olhando, né? A função da pessoa que tá ali te atendendo é te mostrar quem é você, então você vai estar sempre em contato com você, sempre se olhando, e, enfim, eu considero realmente a forma mais eficiente, tá? O caminho mais curto para você se conhecer. Se fosse confortável, se fosse tão incrível e tão leve quanto dizem, as pessoas não fugiriam, porque a gente ainda tem muito enraizado socialmente que terapia é só pra gente louca, que terapia é só pra quem tem depressão ou só pra quem precisa. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, não é, tá, meu bem? Não é pra todo mundo, tá? Todo mundo precisa de terapia. Se todo mundo fizesse terapia, a gente inclusive ia se meter menos na vida do coleguinha. Entendeu? As pessoas, inclusive, iam menos achar sobre a vida do outro, tá mais preocupada em cuidar da sua. E entender que é bem difícil, na verdade, a gente cuidar da gente. É bem complicado mesmo. Bem diferente do que a gente acha, não é mesmo? Superficialmente. Então, sem contar toda a liberdade interna que a gente teria, sem contar todos os benefícios da terapia, que são absurdos, assim. Vamos falar um pouquinho, até não tá no artigo os benefícios, mas eu resolvi falar aqui porque eu acho que pode ser interessante. Então, já entendemos o que é terapia. Já entendemos para que ela serve, agora a gente vai falar um pouco dos benefícios, tá? O primeiro benefício, na minha opinião, que eu acho que é o maior de todos, assim, é você poder transitar dentro de você livremente. É a maior liberdade que existe no universo, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tem questões difíceis que a gente não resolveu, muito mal resolvidas dentro da gente, e quando a gente não tem essa liberdade de transitar pela gente, assim, tão tranquilamente, vamos dizer assim, a gente meio que fica fugindo de olhar para aquilo. A gente meio que fica fazendo de conta que aquilo ali não tá ali, entendeu? Fazendo de conta que aquilo ali não existe. E por que isso é tão sério? Porque normalmente a gente acaba reprimindo os sentimentos, a gente acaba reprimindo as nossas questões, e aí a gente já entra no benefício de número 2. Evita que você somatize, psicossomatize doenças ou questões, enfim. O que é psicossomatizar, para quem não sabe? É literalmente transformar todos os seus sentimentos em doença, em descarga física, que normalmente se tornam doenças. E por que isso é tão comum? Porque é que nem quando a gente come. Vamos fazer uma associação, tá? Quando a gente come, a gente engole aquela comida, ela é passada pelo nosso organismo, vai ter todo aquele rolê de digestão, nananana, e ela sai, não sai? Ela sai, no nosso cocôzinho, não sai? Muito bem, quando a gente traz algum sentimento pra dentro, seja ele bom ou seja ele ruim, ele também sai. Só que ele sai, se você não aprende a lidar com ele, se você reprime o pobre, entendeu? Ele sai em forma de patologia, sim senhora. Por isso que quando a gente fala pessoas que normalmente têm câncer, claro que pode ter uma predisposição genética, enfim, mas normalmente são pessoas que se reprimem demais, são pessoas fechadas demais. Pessoas que se enclausuram dentro de si de uma forma, entendeu? Que tem um sofrimento muito grande, porém fechado dentro de si. E aquilo sai em forma de doença, como qualquer coisa dentro da gente que a gente reclusa, manja? Então, assim, é muito importante que a gente literalmente aprenda a lidar com as nossas questões, nossos sentimentos bons, ruins, exatamente para que eles não sejam psicossomatizados e te virem uma doença, não é mesmo? Acho que ninguém quer ficar doente, não é mesmo? Ninguém quer escolher isso. Pois é, quando você escolhe não lidar com aquilo que você sente, quando você escolhe não se conhecer e não se tratar, meu bem, ele vira doença, certo? É fato, tá? Independente do tipo de doença, são vários tipos de doença, enfim, isso é comprovado cientificamente no caso. E com isso a gente vai ao nosso, quarto benefício, eu acho que é o quarto. O nosso quarto benefício, que é exatamente a sua força emocional. Quanto mais você se conhece, mais forte emocionalmente você fica. Por quê? Porque você aprende a lidar com você. Você aprende que sim, você vai ficar mal e tá tudo bem não ficar bem o tempo inteiro. E você vai aprender a conviver tranquilamente com o fato de você não estar bem. Não tô falando que você vai se acomodar, tá? Não tô falando que você vai se conformar, não é isso, tá? É só que você vai aprender a passar por esse processo de às vezes não estar tão bem de uma forma mais leve. E você vai conseguir entender e se compreender melhor.
E, consequentemente, você vai basicamente aprender a sair de qualquer situação difícil que você entrar emocionalmente. E normalmente você consegue fazer isso sozinho depois que você se conhece, tá? Muito bem. É claro que é preferível que você se mantenha numa terapia, porque realmente isso só vai te enriquecer e fazer com que você se conheça mais e mais, tá? Mas também, vamos supor que um período você não possa, ou que por algum tempo não esteja nos seus planos financeiros por N fatores, né? Então vamos pensar que você não possa. Se você já se conhecer um pouquinho, você vai aprender a lidar com você melhor, tá? E esse ser forte emocionalmente a gente pode chamar de ser resiliente também, que nada mais é do que a definição crua da resiliência nada mais é do que pensa numa massinha, tá? Numa massinha, num corpo mole, vamos dizer assim, flexível, que é o nosso emocional. Então, vamos supor que a gente tá assim agora, que é linear, e de repente a gente fica assim. Quando você é resiliente, você consegue voltar para essa forma com muita facilidade. Exatamente porque você tem força emocional e porque você se conhece. Sem se conhecer, não tem como você ser resiliente e muito menos como você ter força emocional, entendeu? E, enfim, basicamente é isso, tá? E o quinto e o último fator, que é um fator que eu acredito que seja interessante para todos nós, não é mesmo? Que é a segurança. Sim, você se torna uma pessoa segura. Por quê? Porque você fica dono de si. Você sabe quem você é. Você não precisa ficar... como eu posso dizer? Você não precisa ficar se provando pra ninguém. Então, se as pessoas falam mal de você, você fala, ah, tá. Se as pessoas te julgam, você fala, ah, tá. Se qualquer coisa que venha do lado de fora, que você sabe que não é você, ou que mesmo que você seja você, você vai falar, ah, tá, e você vai lidar plenamente. Porque você é seguro e dono de si. Se você é uma pessoa, sinto em te informar, tá? Se você é uma pessoa arrogante, normalmente pessoas arrogantes são o quê? Inseguras. Então, elas se munem e se vestem da arrogância para que elas consigam lidar com o fato de serem inseguras internamente. E quando você se conhece, você automaticamente deixa de ser arrogante porque você não precisa. A arrogância, inclusive, é um mecanismo de defesa, que é uma outra questão muito mais complexa. Eu não vou entrar nos mecanismos de defesa por aqui, até porque é muito técnico realmente. Mas você não precisa de qualquer artimanha e artifício, entendeu? Porque você se conhece, você sabe quem você é, você não precisa de nada, você só precisa de você, e você realmente não precisa ficar se explicando, você não precisa de... entendeu? É outro nível, entendeu? Então, assim, são só benefícios quando a gente opta pelo caminho do autoconhecimento, certo? Bom, eu tenho um site onde eu atendo também, tá? Que é o CPO, Consulta Psicológica Online. Também está aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco do meu ambiente de atendimento ali, os meus valores, enfim, valores de dinheiro mesmo, no caso. Enfim, caso vocês tenham interesse, tá? Eu atendo online só, por motivos de que eu não tenho dinheiro para ter uma clínica, não é mesmo? E porque eu gosto também de atender online. Então, no momento eu estou atendendo apenas online, mas é só também vocês me contatarem por lá, que a gente pode conversar, a gente pode achar um precinho legal pra vocês, enfim, tá? E é isso, gente. É isso. Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu espero muito ter facilitado e elucidado todas as questões acerca de terapia de forma que vocês entendam, tá? De uma forma até leiga, realmente, porque senão fica muito difícil de todo mundo que assistir entender, sabe? É realmente complexo falar de termos psicológicos e subjetivos. Mas é isso, eu espero realmente ter ajudado vocês. Se vocês tiverem com dúvidas sobre qualquer coisa, vocês quiserem saber mais sobre o assunto ou algo específico sobre cada assunto, sobre determinado assunto, só deixar aqui embaixo pra mim nos comentários, tá? Vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Passa lá no meu site dianaleme.com que eu tenho alguns e-books de presente pra vocês. Uns e-books de autoconhecimento, uns e-books diferentões, assim, que eu acho que vai te agregar muita coisa legal, tá? Também tá aqui embaixo pra vocês o site, como eu já falei. E é isso, eu espero realmente ter ajudado vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui!